Salve pessoal, vamos chegando. Acho que agora o professor Fábio conseguiu resolver a questão da internet. Vamos esperar ele chegar. Essa é a segunda parte da nossa live intitulada Os usos das imagens na antiguidade e a derrubada das estátuas na atualidade, com o professor Fábio Faversani, professor titular de História Antiga da Universidade Federal de Ouro Preto. Lembrando que as lives da revista Temporalidades, elas são quinzenais. A gente disponibiliza o conteúdo aqui no IGTV do Instagram e também na nossa conta do YouTube. O professor Fábio já está chegando aqui. A gente já vai retomar a segunda parte, em que falaremos um pouco mais sobre essa questão da derrubada das imagens hoje. A revista Temporalidades, que é uma iniciativa discente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais. Todo o conteúdo da nossa live fica disponível tanto no IGTV do Instagram quanto fizemos e as subsequentes, as que faremos ainda. Aê, professor! Yes! Você fica falando, viu, para ter paciência com você, mas eu também fico aqui num sofrimento. Eu nem tenho Instagram, então eu fui procurando tutoriais até para fazer live. As pessoas ficam, nossa, mas você não sabe fazer live? Eu falei, gente, não sei. Vamos aprendendo. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Mas vamos lá. A gente, se eu lembro, a gente parou com dois problemas para pensar. Um primeiro, que era a tua pergunta, que é sobre a legitimidade histórica, né? Essa fronteira, né, entre ação política legítima e vandalismo amalucado, né? Onde que está essa fronteira, né? E eu vou usar isso para tentar pensar um outro problema, né, que tem a ver com a legitimidade das estátuas onde elas estão hoje, né? Então, o problema é a legitimidade de tirar. O outro é de onde elas estão. E daí eu vou usar como exemplo, assim, vou partir desse problema. Assim, que estátuas estão lá? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa, para a gente saber se está vandalizando ou não, porque a ideia de vandalizar, inclusive o verbo, né, está associada a uma população bárbara que são os vândalos, né? Inclusive, na etimologia da palavra já coloca essa fronteira entre o civilizado e o incivilizado. Então, quem destrói não é civilizado. E o que é destruído é portador de uma civilidade. Então, quando a gente fala em vandalizar, a gente está falando que tem duas populações, uma não civilizada e outra civilizada. E daí a própria raiz de civilizado leva de novo essa ideia da cidade, né, da Civitas, né? Então, quem é civilizado? Quem pertence à cidade, né? E aí eu vou para o problema da linguagem, né? Ou seja, quem pertence a essa linguagem minha é civilizado, né? Tanto que o que a gente chama de bárbaro é uma onomatopeia, não sei se todo mundo sabe a origem dessa palavra, mas uma muito elucidativa, né? Que é do grego, né? Em grego, os bárbaros são os bárbaroi, né? Que é o que fala blá blá blá, né? É uma onomatopeia. O que é bárbaro? O que fala blá blá blá. O que é blá blá blá? Uma coisa que eu não entendo. O cara fala, eu não sei o que ele está falando, né? Então, o que está por trás disso é o estranhamento entre o civilizado e o bárbaro, né? Agora, quem está falando a língua certa aí? Essa é uma pergunta, né? Então, eu acho que, de fato, o que existe em termos de legitimidade política são os limites do reconhecimento das pessoas como pertencendo à cidade. O que acontece quando as pessoas derrubam uma estátua, em geral, é um ato de força e protesto, né? Porque elas não foram ouvidas muito antes. Ninguém acorda um belo dia e sai, o que eu vou fazer hoje? Ah, sei lá, vou destruir uma estátua. Uma estátua é pesada, né? Então vou juntar uma galera também que não tem mais nada para fazer a não ser quebrar um bem público. Ora, não é assim que se passa. Então a legitimidade política ela está vinculada não ao ato em si, mas à construção dessas fronteiras, né? Em primeiro lugar, entre o civilizado e o bárbaro,
E o bárbaro, em geral, é visto como aquele que é excluído dos processos políticos legítimos, que são os institucionais. Então, muita gente faz uma força danada para entrar nos processos políticos legítimos e institucionais, e eles são fechados para essas pessoas. E essas pessoas, então, usam um ato de força, né, para protestar contra essa exclusão. Então, aí tudo vai depender de como se julga o processo, né? Tanto se a exclusão foi legítima, ou seja, se a demanda não deveria mesmo ser ouvida, a opinião das pessoas sobre isso, quanto se há necessidade, de fato, para usar as vias da força, né, para ser ouvido. Aí eu vou lembrar, aqui no Brasil, a gente tem um processo que eu analisei muitos anos atrás, né, quando eu entrei aqui na UFOP, que é o processo de transição da pichação para o grafite no Brasil, que eu acho que ajuda isso. A pichação na ditadura militar era utilizada por juventude, gente de classe média, muitas vezes, para expressar ideias políticas, porque a imprensa estava fechada para essas ideias políticas. A legitimidade estava fechada para essas ideias políticas. E daí as pessoas não eram consideradas vândalos, não. Eram jovens idealistas, reprimidos, tudo que você quiser, né? Então se pichava abaixo a ditadura, etc. Quando os espaços de legitimidade política se abriram para esse público, eles saíram da parede. Eles pararam de pichar, né? E daí a pichação se transformou no Brasil. Ela passou a desenvolver uma outra forma de escrita, que tem gente que não consegue ler, inclusive. As pessoas falam, isso é coisa de vândalo. Eu não consigo nem entender o que eles escrevem. Vê como é o bárbaro? É o que fala bárbaro. O cara que fala uma língua que eu não entendo. Eu não reconheço, eu quero destruí-lo. É bem simples, né? Então, como eu não reconheço aquele co-cidadão que não foi ouvido e eu não entendo o que ele fala, eu quero matá-lo. É simples assim. E muitas vezes mata mesmo, né? E daí a pichação foi criminalizada. E ela passou a ser atividade, sobretudo, de gente que tem menos de 18 anos. Porque o cara não pode levar a primariedade dele assim à toa. Então foi mudando o espectro populacional, né? Então a atividade do que as pessoas chamam de vândalo são atividades sociais. A gente pode até considerar que elas são ilegítimas, mas não pode partir do pressuposto que elas são ilegítimas porque é o outro que está fazendo. Porque isso aí não é tornar a ação ilegítima, é tornar a repreensão ilegítima. E daí eu acho que não tem legitimidade política é quem condena, e não quem faz. Se a base da ilegitimação for o não entendimento, eu não entendi o que as pessoas fizeram, eu não sei o que elas fizeram, então está errado, né? Quando a gente pensa, e esse é o problema que eu deixei lá suspenso, né? Só para pegar ele. Quando a gente pensa essas imagens que estão lá, elas não são imagens do passado, elas são imagens do presente. E elas carregam essas lutas que estão entre o passado e o presente. De novo, a gente que trabalha na longa duração tem muita tranquilidade para isso, que quem trabalha em durações mais curtas, eu acho que se confunde, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui em Ouro Preto, né, a estátua de Tiradentes. Quem está lá não é Tiradentes, esquece, gente. Né? Inclusive, é um Tiradentes barbudo que nem eu, cara. Parece Cristo, né? Então tem toda uma tradição que foi constituída e muito bem estudada, que aquele Tiradentes que está lá, se você colocar o Tiradentes com a cara que ele tinha, as pessoas nem sabem que é Tiradentes. Por quê? Porque por esse processo de alelopoiese que eu dizia, essa construção mútua entre um passado de diversos presentes, foram construídos um Tiradentes para a gente, que não é o Tiradentes do passado, que é o Tiradentes da República. Então esse Tiradentes da República foi construído como um personagem que não existiu tal e qual. Então o que estão montando e apresentando para a gente não é um Tiradentes, são muitos Tiradentes de muitas elites que lutaram para ter legitimidade para colocar aquele homem lá. Entende? Então não é um Tiradentes. E esse é disputado, muito disputado. Como quando a gente fala que vai colocar uma estátua de zumbi, vai aparecer gente que fala que não. O que é isso? Veja bem, né? E colocar um monte de senões. Então essas imagens, para elas serem apostas, elas são disputadas. E eu acho que cada geração tem o direito de discutir se vale a pena ficar lá. Né? E não é válido o argumento, do meu ponto de vista, de que elas estão lá porque os nossos antepassados colocaram. Não. Simplesmente não é um argumento válido.
né? Porque nós temos direito à cidade hoje. A gente tem direito a revisar o que os antepassados fizeram. A tradição não é boa por ela mesma, né? Quem defende essas coisas de porque é uma tradição, é tradicional, né? Tá, e pode ser ruim. Ou seja, a gente deve preservar tradições. Eu acho que sim. Né? Mas por quê? Porque elas nos representam, porque elas dizem respeito a coisas que a gente acredita hoje. E não simplesmente porque elas são imóveis, porque elas não são imóveis. Elas são construídas, relidas, transformadas e tal. A gente tem que transformar essas tradições. Elas não ficam paradas. Né? Então, esse entendimento que existe algo que vem do passado, chega até o presente, e por isso é o nosso legado, que é assim, né? Eu tenho sobrenome italiano, né? Então, provavelmente, eu tenho uma origem italiana. Talvez eu seja herdeiro da Itália. Tá bom, então eu quero alugar o Coliseu para festa. Né? Dá aqui para mim que eu vou fazer dinheiro com esse negócio. Né? Porque minha herança, sinto muito, cara. Deposita na minha conta. Né? Esse negócio de é uma herança que chegou até você, para mim, não. Né? Se é uma herança que chegou até a mim, então eu quero direito à terra, quero título de terra lá na Itália. Né? Se eu sou esse italiano, de origem italiana, tal, eu topo, na hora, beleza. Mas já que eu sou herdeiro, eu quero as propriedades. Né? Então vamos começar a discutir o direito à propriedade, se a gente tem essa herança. Né? Então, essa noção de que as imagens têm o direito à permanência, porque elas foram legadas pelo passado, e o nosso passado é uma tradição que quem desrespeita é vândalo, não tem legitimidade para mim política, e nem histórica. Né? Porque, como a gente está vendo, não é do passado que essas imagens vêm só. Elas são construídas ao longo de gerações, reelaboradas, ressignificadas para gerar aquele monumento. Né? Então, o nosso amigo aqui, Tiradentes, né? Ele está em cima de uma peça que vem de uma tradição egípcia, né? Que é o obelisco. Você vai dizer que esse é o nosso passado? Eu tô de boa. Né? Mas só para ver como isso é uma composição. Por que é o obelisco? Não é por causa dos egípcios, é por causa de Napoleão Bonaparte. Por causa dessa tradição imperialista que se apropriou dos monumentos egípcios como signo de poder, como símbolo de poder. Então, aquele monumento é uma mescla do que existe no Egito, com o que passou pelo Império Francês, que influenciou a dominação do Império Português, e que chega uma elite totalmente metida à besta, que acha que é europeia. E não é. Não sei quem vai contar, se sou eu ou se é você. Mas é uma elite muito periférica, assim, né? Com monumentos muito mais ou menos, quando a gente compara com os originais, quer sejam egípcios ou franceses. Então, ali não tem legitimidade política, eu acho. Né? E daí eu, particularmente, acho que se o poder público, se a esfera pública legítima, institucional, não ouve todas as vozes que estão em disputa na cidade e só dão vozes para poucos, é um gesto desesperado, mas politicamente legítimo derrubar e destruir status, porque é se fazer ouvir. Né? Então não é que derrubar status é legítimo em si mesmo, mas se o processo é esse, daí tem toda a legitimidade política e uma legitimidade revolucionária, transformadora, que a gente não só deve apoiar, como louvar, agradecer a essas mulheres e homens que têm a coragem de fazer com que a nossa realidade se transforme para melhor. Né? Então a gente não deve recriminá-los como vândalos, mas simplesmente talvez fazer estátuas para eles também. Talvez eles mereçam. Uma outra memória, né? É. Professor, tem duas perguntas aqui que eu queria fazer para você. A primeira, eu vou fazer as duas, e aí se você quiser fazer um combo de resposta. A primeira é como que você vê a atual derrubada das estátuas como uso político, muitas vezes sem conhecimento de todos sobre aquele personagem e a atuação temporal que ele teve. Então, às vezes é até um sentimento, né? A pessoa ela se submete a essa situação. Isso me faz lembrar uma coisa que eu sempre menciono bastante, que é a Revolução Francesa, né? Que inaugura o Estado da maneira como a gente conhece.
E a derrubada da Bastilha, ela foi o símbolo, e as pessoas sentiam muito ódio. Elas quebraram a Bastilha com as próprias mãos. Não tinha um trator que foi lá e Uhum. derrubou a Bastilha. Aquilo ali foi no braço. Então é um sentimento de insatisfação que se volta contra um símbolo, né? E na verdade a derrubada acaba significando um novo momento. Eu confesso que eu vejo até com um ar de esperança essa tomada de consciência, porque eu acho que a derrubada das estátuas hoje, elas vêm muito num contexto de uma consciência social a respeito do que é o racismo, do que é a discriminação, do que é a colonização e toda a violência que esse processo ofereceu para nós até hoje, né? Através de estruturas que dão manutenção a esse processo. A segunda pergunta, ela diz respeito a por que a construção da memória e a ocupação de alguns espaços físicos com imagens sempre é associada à cultura erudita. Acho que daí a gente vai voltar àquela discussão sobre poder, né? Uhum. Sim. Assim, a primeira pergunta, é claro que a gente tem uma psicologia de massas, né, que é fundamental para entender esses fenômenos. Então, quando você tem uma mobilização de uma multidão, isso vale para a torcida de futebol, vale para a ascensão de alternativas autoritárias que a gente tem na sociedade hoje, inclusive, né? A gente estuda isso muito para o nazismo, para o fascismo, os regimes totalitários dependeram disso. Isso, de fato, é muito perigoso. Essa psicologia da multidão que cria anulação dos indivíduos, e não é isso, obviamente, que eu tenho defendido aqui, né? Pelo contrário, né? A ideia de que esses indivíduos são plurais e todos eles merecem ter voz e ter representação, ter direito à cidade. Mas, de fato, isso ocorre, né? E é um perigo que uma ideia, né? E por isso que eu disse antes, que a gente deve estudar muitas histórias, não adianta trocar uma origem arbitrária europeia por outra origem arbitrária qualquer, né? Ou seja, tem que ter essa pluralidade, né? As pessoas pensar em suas origens de maneira plural e pensar a sua existência de forma plural, isso que é democrático, porque quando você pensa que é uma só, isso é típico da psicologia das multidões, ou seja, eu me esvazio como indivíduo, porque a minha identidade está vinculada à multidão. Eu sou a multidão, né? E isso é tão antigo assim, que está no poema homérico, né? Então, assim, isso vem dos poemas homéricos, o primeiro texto escrito que a gente tem dessa tradição literária, que foi geral, que a gente chama de tradição literária ocidental, né? Então, quando se dirige à Assembleia, né, a Assembleia de Ítaca, alguém pergunta, o que o povo pode? Né? E daí a resposta é, sois o número, né? Vocês individualmente, cada um de vocês não é nada. Mas vocês como multidão, como grupo, aí sim, vocês são o demos, né? Então essa identidade coletiva, ela pode tanto corresponder a uma via autoritária de poder, totalitária, no limite, né? Quanto uma via democrática. Ou seja, há entendimento que todas e todos e todas têm direito a participar da arena pública e têm direito de ser ouvidos em igualdade, né? E igualdade aqui, mais uma vez, não quer dizer a farsa liberal. Não é a farsa que somos iguais, porque não somos iguais, né? Ser ouvidos em igualdade quer dizer ser ouvidos reconhecendo nossa desigualdade, né? Ou seja, que os elementos excluídos, por exemplo, devem falar primeiro, né? Então, o que seria justo, né? Inclusive de forma democrática, né? Hoje, que numa reunião, né, quem é mais excluído fala primeiro, não inscrição por ordem, né, por uma ordem como se fôssemos todos iguais. E a gente percebe isso claramente, esse mecanismo de exclusão, pelas interrupções de direito de fala, né? Quando a gente percebe, muitas vezes, mulheres sendo interrompidas quando estão falando, negros sendo interrompidos quando estão falando, como faz parte do cotidiano dessas populações que aprendem muito cedo a desacreditar nessa pretensa igualdade de todos. Que a igualdade não chega neles. Na hora que chega a minha vez, eu vou falar, ninguém deixa eu falar. Porque eu sou velho, então não mereço o mesmo respeito que alguém jovem. Né? Ou alguém que é negro se sente menosprezado porque é negro, ou uma mulher. Né? E isso acontece o tempo todo na sociedade. Então, a igualdade da qual eu estou falando não é uma igualdade liberal.
né? Uma igualdade que é apregoada por aqueles que reconhecem a desigualdade e o mal que ela faz na sociedade. Então, a gente tem que tratar desigualmente os desiguais, privilegiando aqueles que foram desprivilegiados, né? Porque a nossa sociedade é uma sociedade de privilégios. De novo, isso na antiguidade era muito tranquilo, porque eles achavam que devia ser assim, né? Ou seja, não era um problema para eles. A sociedade é uma sociedade de privilégios, há privilegiados, estamos felizes. A nossa sociedade, a gente tem que derrubar essa hipocrisia, que a nossa sociedade diz, a nossa sociedade é uma sociedade de iguais. Não é. A nossa sociedade é uma sociedade do mérito. Não é. E a nossa sociedade não aceita desigualdade, aceita e impõe. Então a gente tem que questionar isso. Então a nossa disputa política é porque a desigualdade existe. E a gente tem que tratar as pessoas como desiguais e respeitar que existe pessoas que são prejudicadas por um sistema de privilégios. Quando as pessoas se unem num grupo, a tendência é elas adotarem uma identidade coletiva, que pode ser democrática ou pode ser antidemocrática. Isso tem que ser pensado. Outro aspecto que foi colocado é de uma pressuposta ignorância das pessoas sobre o que está acontecendo, porque está acontecendo. Isso, de novo, é tão antigo que também na antiguidade a gente tem, né? Uma das críticas que se fazia à democracia ateniense é que muita gente que estava na Assembleia não sabia o que estava sendo deliberado, né? Tem uma história que eu acho linda, e que vai se votar o ostracionismo que existia na Assembleia Ateniense. O ostracionismo existia quando a Assembleia entendia que alguém almejava poder demais, ela era expulsa da cidade, para restabelecer o equilíbrio. E daí chama o ostracionismo que se escrevia no ostracon, que era uma tabuleta de barro que se fazia, e se fazia na mão. Então, por causa da face da mão, ficava parecendo uma concha, um ostracon, em grego, né? Então, era o colchonismo, né? Você mandava a gente para fora, porque se escrevia o nome da pessoa na conchinha, de quem escrevia ostracionar. Um homem estava na Assembleia, não sabia escrever, pega para o seu concidadão do lado e diz, escreve o nome de fulano. E ele não sabia que estava falando com fulano. Ou seja, ele pede para o cara que ele ia punir para escrever o nome do cara ali, né? E o cara fala, mas o que você tem contra essa pessoa? Ele fala, contra a pessoa eu não tenho nada. Eu tenho contra ele querer poder demais na cidade. Ou seja, meu problema não é pessoal, meu problema é político, né? Então, esse exemplo da antiguidade mostra como as pessoas não tinham que ter conhecimento para deliberar, né? Elas tinham que ter sabedoria política, e isso elas tinham. Na democracia ateniense, levava tão a sério essa igualdade que os magistrados, os juízes, eram escolhidos por sorteio, porque todos eram igualmente capacitados para atividade política. Então, o tribunal que julgou Sócrates, por exemplo, era formado por gente muito pobre, que as pessoas chamariam de ignorantes. E na democracia ateniense não tinha problema nenhum com isso. Na nossa democracia, a gente elege as pessoas, né? Elege, e não podem ser eleitos analfabetos. Nossa democracia é mais excludente que a democracia ateniense, que pressupõe que a alfabetização é um pré-requisito para a ação política. Né? Será? E será que por excluir os analfabetos a gente coloca grandes gênios no parlamento? O que a gente faz na nossa democracia é uma coisa que a democracia ateniense considera antidemocrática, que é escolher os melhores. Os melhores em grego são os aristoi, né? Os aristoi, que deu o nome a regime aristocrático. Então que a gente tem uma aristocracia eletiva, uma elite ilegítima, que controla mecanismos eleitorais viciados, com o abuso de toda espécie, para se perpetuar no poder e dizer que são os melhores, e que representam a todos nós. É por isso que a gente tem déficit democrático de participação de mulheres, déficit democrático de participação de negros, déficit democrático de participação de periféricos. A maioria não está representada, quem está representado são os aristói. Então, quando a gente compara a democracia antiga grega, com todos os seus limites, que é uma democracia só de cidadãos, e a democracia contemporânea, a gente percebe os limites da nossa democracia também. Por isso que é bom ver a alteridade. Não é para elogiar a democracia ateniense como se fosse, vejam como a democracia, os gregos, os gregos, nada disso. Os gregos eram imperfeitos, excluíam. Na democracia ateniense não votavam mulheres, as mulheres não podiam ser eleitas para nada. Né? Tem um monte de problema na democracia ateniense. Mas ela é diferente da nossa e permite ver os limites da nossa democracia. A gente tem que estar mais atento a isso. Então, a ignorância
ela não é um mal em si, porque ignorantes somos todos. Tem que partir do pressuposto que temos diferentes ignorâncias, né? E quando a gente pensa nesse elemento da ignorância, eu fui num museu que me impressionou muito, que é o Museu da Escravidão de Liverpool. Lá tem um negócio muito legal, que seria muito bacana se a gente fizesse aqui no Brasil. Tem uma área do museu que são os nomes de ruas. E é um rolete, sabe? Então você roda aquilo ali e do outro lado vem quem era o cara. A maior parte dos nomes de rua de Liverpool são mercadores de escravos. Daí vem a história dele. Também conhecido como açougueiro, responsável por matar não sei quantos milhares de pessoas, etc. Hoje a gente não pensa muito bem, de fato, quem a gente homenageia. Isso eu acho, se a gente, como historiadores, né, criasse espaço de memória, espaço de educação patrimonial, que as pessoas soubessem quem são os homenageados, os nomes de rua. O que eles fizeram para estar lá? Eu acho que a gente ia querer mudar muito nome de rua, mas muito nome de rua mesmo, né? E colocar outros nomes de rua. Então, eu acho que essa missão da educação histórica é uma tarefa inadiável, né, que nós, historiadores, temos que enfrentar, de construir a história pública para uma imensa maioria, de construir educação pública de qualidade e, portanto, tentar desafiar esses limites da ignorância. Mas com a humildade de saber que somos todos ignorantes. Só tem um ignorante ruim, que é aquele que acha que já sabe. Esse é péssimo, né? Porque é arrogante. Ou dos outros ignorantes que têm consciência da sua ignorância, do limite do seu saber, esses têm salvação. Então a gente pode trabalhar com eles todos e com nós mesmos. Nós mesmos somos ignorantes, os historiadores. Por isso que a gente está estudando sempre, né? Se a gente já soubesse, não precisava mais. É muito bom, na verdade, assumir isso, porque muitas vezes a academia ela é vista como um espaço do Olimpo, assim, né? Em que o historiador chega nesse lugar, ele se torna Deus, e aí o que ele fala é verdade, mas muitas vezes isso fica restrito. Eu queria fazer uma pergunta, que a nossa conversa aqui me levou a pensar. Você acha que esse número significativo de estátuas sendo derrubadas hoje, mais de 200, em diversos países do mundo, isso começou muito forte nos Estados Unidos, mas a gente percebe que a crise social ela é do capitalismo, então ela está atingindo o mundo inteiro em níveis diferentes, em escalas diferentes. Então a gente teve esse mesmo fenômeno que aconteceu lá, também acontecendo em outros lugares, né? Você acha que isso anuncia um novo momento, uma nova cultura que está surgindo no seio da sociedade? Principalmente, quando eu falo a sociedade, eu me refiro aos anônimos, as pessoas anônimas, que estão vivendo o cotidiano, sentem na pele todo esse desprezo, toda essa violência e, de alguma maneira, buscam também uma reação. Você vê dessa maneira? Acho que tem dois elementos importantes, né? O primeiro, que vem de um movimento muito anterior, que é o movimento anticapitalista, né? Que começou a colocar em dúvida essa ordem capitalista. Porque antes disso a gente tinha uma ordem bipolar, que era ou o comunismo ou o capitalismo, né? E daí, com a queda do Muro de Berlim, ficou aquela coisa, então o capitalismo é isso mesmo, né? A gente falando do fim da história, etc., né? E houve um movimento que é mais recente, dizendo, não, o capitalismo não é o único sistema de governo, né? A gente não é comunista, a gente não quer o comunismo, mas a gente não quer esse capitalismo. Então isso criou um elemento novo de contestação, né? Que tem uma característica muito original, que é aquela coisa de não ter uma utopia específica e totalitária, no sentido de ser para todos, não necessariamente autoritária, que era o comunismo, né? Essa ideia, se eu não sou contra o capitalismo, eu sou comunista, né? Não tinha muito para onde escapar, né? Tanto que eu brinco, essa é uma vantagem de ser idoso, quando eu comecei assim, a estudar as coisas tal, a turma se dividia entre quem lia Marx e quem lia a Bíblia, né? Quem lia a Bíblia não lia Marx, quem lia Marx não lia a Bíblia. Então, como eu comecei a dar aula, eu lia Marx e lia a Bíblia, né? E os dois. E quando eu comecei a dar aula era bom, porque eu dava um exemplo de Marx e um exemplo da Bíblia. E daí eu pegava todo mundo. Ou seja, não tinha problema nenhum, né? De uma maneira ou outra atingir as pessoas. Hoje, a gente é muito mais multifacetado. Hoje, para mim, dar aula é difícil, né? Porque eu não tenho exemplos óbvios, né? As pessoas estão se sentindo pertencendo a mundos muito diferentes. Quando eu comecei a estudar na graduação, você falava sobre Dostoiévski, alguém não tinha lido Dostoiévski, ficava morrendo de vergonha, jamais ia assumir que não tinha lido, ia para casa, dar um jeito e tal. Hoje em dia ninguém se sente obrigado a conhecer Dostoiévski, né? Ou Marx,
ou seja lá o que for. Não há mais essas referências universais. Portanto, se criaram movimentos que as pessoas acham, alguns acham muito ruim, eu saúdo e louvo, que são os movimentos identitários. Ou seja, as pessoas falarem, eu não quero saída para todo mundo, eu não quero saída para o mundo, eu só quero parar de tomar esculacho da polícia, eu só quero parar de ser estuprada, entendeu? Eu não quero mudar o mundo, eu só quero essa coisa tão pequena de não ser assassinado. E tem gente que acha que é pouco. Tem gente que acha que é um horizonte modesto de transformação social. Você não ser estuprada, você não ser assassinado. Eu não sei de onde as pessoas tiram a ideia de que essa transformação é pequena, ou que essa bandeira é menor, né? Que a bandeira do socialismo, principalmente na esquerda, tem gente que acha que todos os nossos problemas só vão ser resolvidos com a revolução socialista, né? Mas o que eu digo, assim, enquanto a revolução não vem, a gente continua sendo assassinado e estuprado? Eu acho que não dá, né? Porque vai que ela demora. Vai que... É engraçado isso, né? Porque eu fiquei pensando, até conversando com alguns amigos, eu lancei uma assim, eu acho que quem não gosta do movimento identitário é o homem branco que tem o seu lugar de hegemonia questionado. É, E isso eu estou dizendo daquele homem branco que não consegue fazer a crítica, de não consegue se perceber no mundo dentro de todas essas demandas, essas pautas que você mencionou, que na verdade são urgentes, né? E eu vejo que o grande desafio da esquerda, e quando eu penso a esquerda é qualquer movimento anticapitalista, é conseguir agrupar essas pautas identitárias na nova ordem que se desenha, a partir de indivíduos que antes atomizados agora se tornam participantes ativos, que vão lá, derrubam a estátua, que querem que o racismo ele seja punido. É muito interessante isso, porque tem muitas pessoas que ficam, nossa, ainda existe racismo no Brasil. Eu sinto que nós nunca estivemos tão avançados nessa questão hoje, porque hoje isso é rechaçado. A gente viu aí recentemente aquela história lá de um sujeito aqui no interior de São Paulo que ficou dizendo para o motoboy que ele tinha inveja da pele dele, que a cor branca ele nunca ia ter. E isso escandalizou muitas pessoas. É importante lembrar que talvez há 30, 40 anos atrás isso não escandalizasse ninguém. E eu acho que é importante a gente perceber esses avanços que existem, né? E os símbolos que vão sendo trazidos junto com esses avanços. Então, hoje a questão da representatividade é muito importante. A gente percebe que existe essa tentativa. E eu acho que o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, ele foi tipo a gota d'água num copo cheio já de um movimento de pessoas que estão constantemente sendo violentadas e de repente encontram um lugar de vazão desses sentimentos. Eu estava lendo que o lugar em que o George Floyd foi assassinado lá nos Estados Unidos, ele se tornou um grande mural, um acervo em que as pessoas depositam flores e se encontram e fazem manifestações culturais e lembram dessa violência e trabalham uma outra cultura antirracista que, de alguma maneira, busca incluir as pessoas, independente da sua raça, do seu gênero, da sua religião e coisas do tipo. Então, eu acho interessante a gente perceber esse movimento que está na população e que muitas vezes a gente na academia ou os intelectuais distantes nos seus espaços não conseguem perceber e até desprezam. Eu vejo isso muito intensamente, assim. uma posição muito interessante, assim. Em primeiro lugar, porque coloca como limite, e um limite importante, que tipo de história a gente tem feito, né? Que tipo de pergunta a gente tem feito. Porque muitas vezes a gente ainda está preso a histórias e perguntas que estão vinculadas a uma forma de ver o movimento social que é pré-89, né? Ou imediatamente o pós-89, né? Aquela ideia, acabar as lutas sociais, isso não é tão importante e tal, né? Então eu acho que é preciso que a história refaça suas perguntas urgentemente para elas serem significativas para essa população toda, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, de novo, a gente não luta porque é negro, é periférico, é mulher ou é excluído, né? A gente luta porque constrói dentro de nós uma indignação e uma vontade de transformar o mundo, né? Porque tem muito negro racista, tem muita mulher machista, tem muito periférico metido a besta, infelizmente. Então, se fosse natural, era bom, né? E eu lembro disso a propósito de quando se criaram os partidos operários na Europa, né? E a ideia de agora vai ter eleição, então o operário vai votar em operário. A maior parte dos operários não vota em operário até hoje. Acham isso o fim do mundo. Então essa construção é uma construção coletiva e é um processo que traz conquistas, sem dúvida,
né? Então você pensa no quadro das mulheres, né? Em que uma geração atrás bater em mulher era normal, né? Que o negócio, briga de homem e mulher não se mete a colher, e hoje a gente ensinou as pessoas a se escandalizarem. As mulheres pararam de apanhar em casa por causa disso? Não, né? Mas a resposta é muito mais forte, a gente está melhor hoje do que ontem. Tá bom? Sim. Não tá bom, não. Tá ruim pra caramba. Então tem que avançar muito mais. E quando a gente pensa que esse movimento, por exemplo, tanto a luta antirracista quanto a luta antimachista, né, elas são lutas internacionais no âmbito do capitalismo, a gente não deve se iludir que existe a tal da globalização como uma coisa natural, que nossas lutas são as mesmas dos norte-americanos ou dos europeus, que a gente tem particularidades, especificidades, que tem a ver com a nossa constituição social e tem a ver com o nosso projeto enquanto sociedade, que é diferente do deles. Então, a gente tem que construir a nossa luta, claro, pensando nessa globalização, mas dentro das características local. Por isso que é muito importante para os historiadores repensar como eles pensam a história. É fundamental o desafio de pensar uma história além da história local, entende? Essa história de quem nasceu em Minas faz história de Minas, quem nasceu no Rio Grande do Sul faz história gaúcha. E essas histórias locais como sendo a nossa história. A nossa história ultrapassa as fronteiras, hoje, claramente. Não acho que ninguém mais pensa nessas histórias paroquiais como histórias isoladas. Então a gente tem que pensar as histórias como histórias interconectadas, como elas se interconectam, e como essa tradição que nos foi imposta, uma tradição europeia, nos forma também. Eu, que estudo história antiga, né, eu trabalho com isso o tempo todo. Né, como a gente disputa essa tradição, e nossa inserção no interior dessa tradição. Então a gente deixar de estudar a história antiga. Como que a gente diz o que tem na bandeira de Minas Gerais? Você vai lá na bandeira de Minas Gerais, tem um verso de Virgílio. Como que eu faço? Né? Então não é apagar o passado. Não, apagar o passado é impossível. Esse passado nos foi imposto, eu lamento. Eu até gostaria muito de começar a história do zero. Né? Ó, para tudo, esse passado é uma desgraça atrás de desgraça, escravista, machista, patriarcal, excludente, eu odeio esse passado. Eu não quero ele mais. A gente vai apagar todo o passado e vai começar do zero. Seria ótimo. Né? Se tiver gente fazer isso, me conta que eu estou nessa. Não tem, eu acho. Não tem como Bem apagar real. o nosso passado. A gente tem que transformar o nosso passado, deslegitimar esse passado e universalizar nossas experiências. Nós somos periféricos, mas nós somos humanos. E a gente tem direito a essa humanidade. Né? Ou seja, a nos pensar como seres do mundo. Nós não somos menores. Nós não estamos na periferia, por isso somos menores. Nós temos que pensar perguntas grandes para a história. Né? Para acabar com esse negócio que você vê, por exemplo, né? Os historiadores europeus, norte-americanos, eles pensam o tema da violência na história. Não é? E daí a gente vai e pensa, violência no Brasil entre o século XVIII e XIX. E olha lá. Né? Ou seja, quando não é a violência no meu bairro em 20 anos. Né? Então o historiador europeu pensa a ditadura. E a gente pensa a ditadura militar no Brasil entre 64 e 85. Então, Sim. a gente tem que pensar as nossas perguntas, se a gente quer mesmo decolonizar a nossa história e avançar no caminho de colocar grandes perguntas, é assumir que essa experiência histórica ela tem uma validade humana e que a gente pode fazer perguntas mais gerais, mais importantes, e questionar essa tradição universal, que não é universal nela própria. Ela foi feita universal através do imperialismo e do capitalismo, que impuseram uma tradição como universal. Né? De tal sorte que ela aparece por toda parte. Né? E a gente vai negar isso? Não vai dar muito certo. Então eu acho que a gente tem que, de fato, avançar nas lutas sociais, fazer com que a história se conecte com essas lutas sociais e com a história volte a reivindicar um papel importante na pauta pública, no debate público, que muitos historiadores durante muito tempo se recusaram a isso, falando que o conhecimento deles... Isso, assim, vale para a educação, não só, eu gostaria de ressaltar isso, não só para a educação pública básica, né, que vale muito. Tem um divórcio, como você mencionou, e eu concordo com você, entre o saber acadêmico e o saber que está lá na escola pública básica. Mas pensa, esse divórcio é tão cruel que ele está dentro da universidade mesmo. Quando você pega o saber que ensinaram na graduação, a bibliografia que está na graduação, ela muitas vezes é bem antiga. Trabalha com traduções, né?
ou seja, texto da década de 70 que foi publicado agora. Então tem gente que está discutindo Foucault como se fosse novidade, né, na graduação, e a pesquisa acadêmica de ponta em geral tem outro caminho. Sim. Então, a gente tem esse divórcio dos saberes e quando você vai caminhando, vai se elitizando, né? E eu vivi isso na minha carreira, né? Na minha carreira, quando a gente entrava na universidade, a gente entrava como graduado para ser professor, né? Uma coisa que não existe mais. Então, eu entrei para dar aula na universidade, eu tinha 1 ano de formado. Eu tinha me graduado e fui dar aula quase para meus colegas, né? Assim, de Isso é graduação. impensável hoje, né? Isso é impensável hoje. E daí eu fiz o mestrado, porque na minha época eu demorei 6 anos para fazer mestrado, o mestrado era mais longo e tal. E daí, beleza, eu fiz o mestrado, daí o mestrado não valia mais nada, né? Porque o mestrado era uma iniciação ao pesquisador, que o que valia mesmo era doutorado, que no doutorado você fazia uma tese, daí o doutorado, sim, e tal. Daí eu fui fazer doutorado. Acabei de fazer a tese, o tempo passou, eu demorei 5, 6 anos para fazer a tese também, sou exatamente o cara mais rápido. E daí começaram a me falar que a tese começava a carreira, né? Que era com a tese que o pesquisador começava a carreira. Daí eu fui fazer pós-doutorado, fiz 3, não vale nada também. Então, cada vez mais que você se forma, você tá, é pouco, né? Porque é um sistema competitivo, né? E Sim. excludente. Então a ideia é que os iluminados, os que são os realmente produtores do saber, são poucos, porque é uma noção aristocrática de produção do conhecimento. O conhecimento só se produz lá no topinho do Everest, onde pouquíssimos chegarão e a maior parte vai morrer no caminho. E as pessoas acham lindo. Eu acho que a É, gente deve, de novo, desafiar esse modelo. E é claro que essa produção de ponta, que as pessoas chamam, né? É por isso que não fica em pé, né? Porque é de ponta. Então, na hora que você coloca, ela cai. Né? Nossa produção de ponta, ela tem que ser questionada como todas as outras produções, e a gente tem que produzir conhecimento nas diversas etapas de formação do educando. Né? Então, a produção do conhecimento histórico está na educação básica, está na graduação, está no mestrado, está no doutorado, e mais do que isso, a produção do conhecimento histórico está nas ruas e está nas nossas lutas. Né? Ela não é só escolar, né? Ali se produz muito conhecimento. Né? Quando a gente está na luta, tem um lema que eu gosto muito dos educadores de Minas, que é a bandeira de Minas, não sei se você já viu, que é quem luta educa, quem educa luta. Toda a greve a gente usa essa máxima. Eu acho aquilo lindo, porque diz muito mesmo. Né? Eu acho que os estudantes aprendem muito quando a gente faz greve. Né? sim. Porque aprendem como se faz a luta, né? E como eles conquistaram os direitos que têm, que eles não caíram do céu, que eles não estão ali por dádiva de Deus. Né? Então, eu Exatamente. acho que esse processo tem que ser repensado dentro da comunidade de historiadores, para a gente ter uma história que se volte a um público maior, uma história mais generosa, que se volte para os debates públicos e que interfira na arena pública, porque a gente tem um conhecimento que, de novo, eu insisto, é produzido de forma técnica, com metodologias, e que pode ser discutido intersubjetivamente. Né? Então, ele pode, esse conhecimento pode lutar para ser um conhecimento que represente a sociedade. Né? Porque a gente sabe os limites do nosso conhecimento. Exatamente por causa Sim. disso. Porque é um conhecimento científico. Conhecimento científico não é um conhecimento que é verdadeiro, mas é um conhecimento que sabe seus limites, sabe? Olha, isso que eu digo tem esse problema, tem aquele problema, tem aquele outro problema, não vale para isso, não vale para aquilo. Então é diferente de outras formas de conhecimento. Os Sim. historiadores têm um papel, eu acho, muito importante hoje, né? Que é nosso dia também, né? Mas hoje que eu digo é no tempo presente, para Com definir esses certeza. debates. Você falou, eu fiquei lembrando do Paulo Freire, que ele diz que a luta é formadora mesmo. Então, quando você trabalha com uma movimentação política de qualquer natureza, você aprende muito. Todas as vezes que eu tive a oportunidade, o privilégio de participar, eu aprendi muito. Eu senti que eram experiências curtas que me ensinavam muito. E que, às Uhum. vezes, num outro momento em que eu ficava encarcerada lá com livros, isso muitas vezes não era da mesma forma, né? O Esse é um acúmulo de conceito que eu vou dar conhecimento. como velhinho para todos os estudantes. É, Vocês estão estudando, não fiquem só com a sala de aula. Né? Façam com outra certeza. coisa, participem do movimento estudantil, entrem num projeto de extensão, desenvolvam um projeto de pesquisa, façam outra coisa que seja prático, né? Seja vocês fazem, né? Vocês não recebem, vocês fazem. Muito bom. Então, vai lá,
participa do conselho editorial da revista Temporalidades. Precisa ser uma luta revolucionária, né? Não precisa se derrubar a estátua, né? Mas faça alguma coisa que te pertença, né? Ou seja, que você se identifique com aquilo e que você construa a sua história e construa seu saber autonomamente. Isso é o Paulo Freire, cara. Né? Total. A O gente grande pode não mestre. derrubar a estátua, a gente pode debater o porquê derrubam as estátuas, isso eu acho que já é uma contribuição importante também para a gente problematizar essas ações. Você disse sobre o título, né? Toda vez que eu penso na academia, ser mestre, ser doutor, ser pós-doutor, eu lembro dos títulos nobiliárquicos, eu fico pensando, é igual você ser barão, você ser arquiduque. É ridículo isso, mas a gente fica se submetendo porque é assim que ela funciona. Eu acho que o sentido é a gente viver isso, mas problematizar e tentar construir uma outra universidade. Eu acho que esse é um papel muito importante, assim. Em certa medida, os títulos acadêmicos têm contato com os títulos nobiliárquicos, porque boa parte Sim, deles, a gente tem que ter clareza, é fruto de um sistema de privilégio e de herança mesmo. Né? sim, Tanto que, quando a gente construiu o REUNI nas universidades públicas federais, uma coisa que me emocionou sempre muito, que eu participei muito de formatura, porque eu fui da gestão da universidade por alguns anos, era vários alunos falando, eu sou o primeiro da minha família que se forma na universidade, sabe? Então, eu isso, sou a sobretudo primeira no que Brasil, que tem uma formou na universidade muito universidade. jovem, muito excludente, Sim, a gente tem que lutar demais para os títulos acadêmicos terem essa abrangência, né? Para terem essa legitimidade, não serem herança, como títulos de nobreza, né? Para serem conquistas das pessoas, graças ao seu esforço, à sua inteligência, sua capacidade, sua vontade, né? Porque nem todo mundo tem que ter vontade de ser graduado, mestre ou doutor. Tem muita gente que pode ter outras vontades e ser feliz com outras coisas, né? Eu acho que é até mais fácil universidade mesmo. Bom, do que na professor Fábio universidade. Fabersani, eu agradeço, a gente já está batendo aqui já o nosso tempo de 2 horas. Eu agradeço sua participação, muito bom conversar com você, muito bom encontrar um pensamento que ecoa nas aspirações que nós temos, porque eu acho que é uma preocupação dos jovens estudantes da pós-graduação hoje, essa universidade da maneira como ela é, e eu acho que todos nós temos uma boa herança do que é a democratização desse espaço que inicialmente foi pensado para ser um espaço de elite, e hoje a gente consegue agregar pessoas que talvez antes não pudessem estar ali, e também trazer essa problemática que eu acho que é muito importante, a queda das estátuas, mas eu acho que mais importante ainda é a gente perceber o quanto a história antiga é fundamental para a gente pensar determinados temas da nossa realidade. E existe, às vezes, até uma distância de, a história antiga não vale a pena estudar. Eu confesso que eu fui fazer história querendo estudar a história antiga oriental, mas aí cheguei na universidade e acabei indo parar no Brasil República. Porque é a questão da fonte, isso que você falou no começo é verdade. Era muito difícil acesso à fonte. Eu falei, gente, eu não leio latim, eu não tenho condição de fazer isso. Mas é algo que eu gosto muito e acabo até como curiosa. Então, eu agradeço muito, professor, muito inspiradora a sua fala. Eu acho que você sintetizou bem vários sentimentos e várias aspirações que temos. Por favor, faça uma fala final de despedida. Em nome de todo o corpo editorial da revista Temporalidades, eu te agradeço por estar aqui conosco hoje. Queria agradecer o convite, é uma alegria, assim, grande mesmo, sabe, conversar com as pessoas e conhecer outros públicos e poder falar do que a gente está estudando. Dá tanto trabalho estudar, dá tanto trabalho pensar coisas e tal. É tão solitário às vezes, né? Principalmente agora É, no isolamento. Então é muito bom poder dividir isso e aprender também com as perguntas que fazem a gente pensar mais coisas e falar com todo mundo aí que está ouvindo e que vai ouvir, né? Porque depois fica gravado e daí é sim. pior porque não tem um diálogo, mas está valendo. Quem quiser mandar mensagem e tal, depois estamos aí, né? E bem estudar a história antiga, né? Não faz que nem a Carla, não, né? A história antiga, de fato, desse ponto de vista é difícil, porque exige muito esforço pessoal, erudição, que é uma longa tradição, exige aprender um tanto de língua mesmo, tal, mas todo mundo pode, né? É difícil como em outras áreas é difícil, né? Quem vai trabalhar com arquivo tem que aprender paleografia, que também não é fácil. Então, cada área tem sua dificuldade, seu encanto, né? Não se assustem com a dificuldade inicial e venham para a história antiga, ou pelo menos busquem um conhecimento assim suficiente
para perceber como a história antiga influenciou outros períodos e fazer uma análise mais aprofundada, mais diacrônica, mais na longa duração, com mais erudição de outros períodos, e poder fazer uma análise mais proficiente. Porque uma coisa que diferencia a história de outros conhecimentos, seja que história for, é a erudição. A gente não pode abrir mão disso. Isso é um saber erudito, e isso não é excludente, isso não é elitista, isso é promover todos a uma condição de compreensão da realidade mais sofisticada. E quem for periférico, melhor ainda, porque vai entrar numa capacidade de argumentação, numa capacidade de debate muito forte que a gente está precisando. Viva a diversidade, viva a história, parabéns a todos os historiadores, historiadoras. Hoje é nosso dia, celebremos. Todo dia é nosso dia, professor. Que axézão, gratidão. Um abraço, pessoal. Em 15 dias a gente volta com outra live. E é isso aí, muito, muito bom. Se cuidem, usem máscara. Tchau, professor. Se cuida também. Abração. Tchau. Tchau.